Bom dia! Que o dia de hoje não seja apenas mais um. Há algo do céu se derramando sobre você neste amanhecer. Se você abrir os olhos nesta manhã, é porque Deus ainda está tecendo um propósito poderoso na sua história. Nada disso é por acaso, um propósito divino pulsa em cada momento. Ouça com o coração, sua presença aqui não é por acaso. Há um mover de Deus em ação, mesmo que você ainda não o perceba. Ele está alinhando caminhos, ajustando cada detalhe e preparando encontros que têm o poder de transformar sua vida. O que antes parecia estagnado começa a ganhar uma nova direção. O que parecia sem sentido começa, enfim, a se encaixar. Enquanto a luz do dia invade a terra, permita que a presença de Deus inunde sua alma. Este é um tempo de despertar, de renovo e de um novo posicionamento espiritual. Há um chamado sobre você, um propósito muito maior do que seus olhos podem enxergar. Hoje, algo novo começa, e se você permitir, Deus o conduzirá a um patamar que você jamais experimentou. Não importa a batalha que tentou te desgastar, o que roubou seu sono ou a sua paz, hoje o céu te lembra que você não está sozinho nessa luta. Há anjos batalhando ao seu lado, portas estão sendo destrancadas e respostas estão sendo liberadas. O que parecia resistência, Deus está transformando em um grande testemunho. Receba esta direção para o seu dia. Caminhe com coragem. Não duvide dos passos que Deus está te guiando a dar. Houve decisões que você evitou por medo, mas o Espírito Santo te fortalece para avançar. Se algo precisar ser deixado para trás, deixe. Se algo precisar ser iniciado, comece. Deus não te chamou para permanecer estagnado. Ele te chamou para viver o extraordinário. E guarde isso dentro de você. Existe um propósito para a sua vida que todo o inferno não pode cancelar. Você não foi criado para viver uma existência comum, mas para manifestar a glória de Deus por onde quer que vá. Sua história carrega impacto, um propósito profundo e um destino glorioso. Tudo o que você viveu até aqui está sendo usado para te preparar para algo muito maior. Então, levante a cabeça, alinhe o coração e posicione-se espiritualmente. Este é um dia marcado por Deus para romper limites, renovar forças e revelar destinos. Há algo novo nascendo e desta vez você vai viver o que Deus prometeu. Talvez você tenha acordado hoje com o coração pesado, carregando dúvidas sobre o futuro, questionando-se sobre o propósito da sua vida. Talvez as circunstâncias difíceis que tem enfrentado o fizeram sentir-se perdido, como alguém que caminha em um deserto sem direção, sem saber para onde ir ou o que fazer. Mas eu quero declarar sobre a sua vida nesta manhã: Deus não o abandonou, Ele não esqueceu dos seus planos para você. Mesmo quando você não consegue enxergar o caminho à frente, mesmo quando tudo parece confuso e sem sentido, saiba que o Senhor está conduzindo cada um dos seus passos com sabedoria infinita e amor incomparável. Ele é o bom pastor que conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome e jamais permitirá que você se perca completamente. Nesta manhã abençoada, convido você a abrir seu coração para receber uma palavra fresca do céu, uma palavra que vai restaurar sua esperança, renovar sua fé e reacender a certeza de que Deus tem um propósito glorioso para cada área da sua vida. Prepare seu espírito para este encontro transformador com o Pai Celestial. Respire profundamente, aquiete sua alma e permita que o Espírito Santo ministre diretamente ao seu coração. Este não é apenas mais um dia comum. Este é o dia que o Senhor fez e Ele tem uma palavra específica, pessoal e poderosa para você. Que esta oração da manhã seja como água fresca para sua alma sedenta, como bálsamo curador para suas feridas emocionais e como luz divina que dissipa toda a escuridão da dúvida e do medo. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Este versículo é como uma âncora para nossa alma, amado irmão, amada irmã.
Quando o profeta Jeremias recebeu esta palavra do Senhor, o povo de Israel atravessava um dos momentos mais difíceis de sua história. Estavam no cativeiro babilônico, longe de sua terra, longe do templo, aparentemente esquecidos por Deus. Mas foi justamente naquele momento de aparente abandono que Deus enviou esta mensagem poderosa: Eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. O Criador do Universo não apenas conhece o futuro de forma genérica. Ele tem pensamentos específicos, planos detalhados, propósitos definidos para você. E esses pensamentos não são de destruição, abandono ou sofrimento eterno. São pensamentos de paz, de prosperidade, de esperança e de um futuro glorioso. O propósito divino antes da fundação do mundo. Antes que as estrelas fossem penduradas no céu, antes que os oceanos fossem formados, antes que a primeira árvore brotasse da terra, Deus tinha planos específicos, planos detalhados para você. Ele conhecia cada um de vocês, cada membro da sua igreja. Os nossos pensamentos e propósitos já estavam desenhados, já formados. Tudo o que está acontecendo ao seu redor, com e para você, faz parte de um plano definido por Deus. Ele tem pensamentos a respeito de você, pensamentos de paz, de prosperidade, de esperança e de um futuro glorioso. Você já existia no coração de Deus. Você não é um acidente cósmico, não é um erro, não é alguém que chegou aqui por casualidade. A palavra de Deus nos revela em Efésios 1:4 que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. E isso significa que, na eternidade passada, no conselho da Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversaram sobre você, planejaram sua existência, definiram o propósito da sua vida e decidiram que você deveria existir exatamente neste tempo, neste lugar, com as características únicas que possui. Quando você se sente insignificante, quando olha para si mesmo e vê apenas limitações, quando compara sua vida com a de outras pessoas e sente que não é suficiente, eu quero que você lembre desta verdade fundamental. Deus não comete erros. Ele não o criou para ser uma cópia de outra pessoa. Ele o criou de forma única, maravilhosa e com um propósito específico que somente você pode cumprir nesta terra. Há dons dentro de você que o mundo precisa. Há talentos dormentes que o Espírito Santo quer despertar. Há chamados profundos que aguardam o momento certo para se manifestarem. Não menospreze o dia das coisas pequenas, porque Deus está trabalhando em você, formando-o e preparando-o para tudo aquilo que Ele já determinou que você faria. Provérbios 16:9 nos ensina que o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Que verdade maravilhosa! Isso significa que mesmo quando você faz planos, mesmo quando traça estratégias, mesmo quando decide ir para um lado ou para outro, Deus está ativamente envolvido em cada decisão sua, orientando, corrigindo, ajustando e direcionando os seus passos conforme a sua perfeita vontade. Você não está caminhando sozinho nesta jornada da vida. Cada passo que você dá é acompanhado pelo Senhor. Cada decisão que você toma está sob a supervisão divina. Mesmo quando você erra, Deus é capaz de transformar o erro em aprendizado. Mesmo quando você cai, Deus o levanta e usa aquela queda para fortalecer o seu caráter. Pense na história de José do Egito. Ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Foi falsamente acusado pela esposa de Potifar. Foi jogado na prisão injustamente. Foi esquecido pelo copeiro que prometeu ajudá-lo. Cada um desses passos parecia ser um desvio do propósito, um afastamento do sonho que Deus havia plantado em seu coração. Mas o que José não sabia é que cada etapa daquela jornada dolorosa estava, na verdade, posicionando-o exatamente onde Deus precisava para salvar nações inteiras da fome. Anos depois, quando José se revelou aos seus irmãos, ele disse algo profundo em Gênesis 50:20. Vós intentastes o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para fazer o que se vê neste dia, conservar muita gente com vida.
O que parecia destruição era, na verdade, preparação. O que parecia abandono era, na verdade, posicionamento estratégico divino. Muitas vezes, nós olhamos para os desvios da nossa vida como fracassos. Olhamos para as portas que se fecharam e pensamos ter perdido oportunidades. Olhamos para os relacionamentos que terminaram e nos sentimos rejeitados. Olhamos para os empregos que não conseguimos e nos questionamos sobre o nosso valor. Mas eu quero trazer uma perspectiva celestial para você nesta manhã. Nem toda porta fechada é uma rejeição de Deus. Às vezes, é uma proteção divina. Nem todo não que você recebeu foi um impedimento, foi um redirecionamento. Deus, em sua infinita sabedoria, conhece caminhos que você não conhece, enxerga perigos que você não vê e prepara bênçãos que você nem imagina. O povo de Israel passou 40 anos no deserto, quando a jornada até a Terra Prometida poderia ter sido feita em apenas alguns dias. Mas aqueles 40 anos não foram um desperdício, foram escola, foram preparação, foram transformação. Uma geração inteira teve que aprender a confiar em Deus, a depender do maná diário, a seguir a coluna de nuvem durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Eles precisavam desaprender a mentalidade de escravos e aprender a de filhos livres. E você, amado, pode estar atravessando o seu próprio deserto agora. Pode parecer que você está andando em círculos, que as promessas estão demorando demais para se cumprirem, que você está preso em uma situação sem saída. Mas Deus está usando este tempo para formar em você o caráter necessário para sustentar as bênçãos que Ele já preparou. Não despreze o deserto, porque é lá que Deus fala mais intimamente com seus filhos. Salmos 37, 23 e 24. Os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Este salmo nos revela uma verdade poderosa. Quando você entrega a sua vida ao Senhor, quando você busca agradá-lo em tudo o que faz, Ele pessoalmente confirma os seus passos. Isso significa que Deus coloca um selo de aprovação divina sobre o caminho que você percorre. E mais ainda, mesmo quando você tropeça, mesmo quando você cai, porque quedas são inevitáveis nesta jornada humana, você não ficará prostrado no chão, destruído e sem esperança. Por quê? Porque a mão de Deus está sempre estendida para o levantar. O Senhor não permite que seu filho fique caído permanentemente. Ele levanta, restaura, cura e o coloca novamente de pé, mais forte e mais sábio do que antes. Isaías 30, 21, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Que promessa maravilhosa! Deus promete que você ouvirá a sua voz, orientando-o em cada encruzilhada da vida. Quando você está em dúvida sobre qual decisão tomar, quando precisa escolher entre diferentes caminhos, quando não sabe se deve virar à direita ou à esquerda, o Espírito Santo sussurra ao seu coração: Este é o caminho, anda nele. Mas para ouvir esta voz suave e delicada, você precisa cultivar intimidade com Deus. Precisa aprender a silenciar o barulho do mundo e sintonizar seu espírito com a frequência celestial. A voz de Deus não compete com o barulho. Ela espera o silêncio reverente da sua alma. Provérbios 3, 5 a 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Este é um dos versículos mais conhecidos e, ao mesmo tempo, mais desafiadores da Bíblia. Deus nos chama para uma confiança total, não parcial. Não é para confiar 50% em Deus e 50% em sua própria capacidade. É para confiar 100% nele de todo o coração. E por que isso é tão difícil? Porque o nosso entendimento humano é limitado. Nós vemos apenas uma pequena fração da realidade, enquanto Deus vê todo o panorama. Nós enxergamos o presente, mas Deus enxerga passado, presente e futuro simultaneamente.
Quando você para de se apoiar exclusivamente em sua própria compreensão e começa a reconhecer a soberania de Deus em todas as áreas de sua vida, finanças, relacionamentos, saúde, carreira, família, então Deus promete endireitar as suas veredas, ou seja, tornar os caminhos tortuosos em caminhos retos, transformar as situações complicadas em soluções simples. Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Este versículo não diz que todas as coisas são boas, porque sabemos que coisas ruins acontecem neste mundo caído. O que ele diz é que Deus, em sua soberania e sabedoria infinitas, é capaz de fazer todas as coisas, as boas e as ruins, as alegrias e as tristezas, os sucessos e os fracassos, contribuírem juntas para o bem daqueles que o amam. É como um bordado. Quando você olha pelo lado de baixo, vê apenas fios soltos, nós e confusão. Mas quando vira o bordado e olha pelo lado certo, vê um desenho lindo e perfeitamente planejado. Assim é a vida sob a perspectiva de Deus. O que parece caos para você é ordem divina. O que parece destruição é construção. O que parece fim é apenas transição para um novo começo glorioso. Filipenses 1:6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Se Deus começou uma obra em sua vida, e Ele começou, porque você está aqui buscando a sua face nesta manhã, então você pode ter absoluta certeza de que Ele não vai abandonar esta obra pela metade. Deus não é como os seres humanos que começam projetos e não terminam. Ele é fiel e completa tudo aquilo que inicia. Você pode estar passando por um período de refinamento, de quebrantamento, de transformação que parece doloroso e difícil. Mas saiba que este processo tem um propósito. Deus está esculpindo você à imagem de Cristo. Está removendo tudo aquilo que não reflete o caráter dele. Está polindo as áreas ásperas da sua personalidade. E ele não vai parar até que a obra esteja completa, até que você seja plenamente transformado à semelhança gloriosa de Jesus. Amado irmão, amada irmã, agora eu quero que você pare por um momento e reflita. Como você pode aplicar essas verdades eternas em sua vida prática hoje? Como você pode viver de forma a demonstrar que realmente crê que Deus tem um propósito para cada passo que você dá? Primeiro, pare de viver atormentado pela ansiedade do futuro. Jesus disse em Mateus 6,34, não andeis, pois, inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Se Deus já planejou cada passo do seu futuro, se Ele já sabe exatamente onde você estará daqui a 1 ano, 5 anos, 10 anos, então por que carregar este peso de preocupação? Entregue o seu futuro nas mãos daquele que sustenta o universo com a palavra do seu poder. Confie que Ele está no controle e que tudo coopera para o seu bem. Segundo, valorize cada experiência que você está vivendo agora, mesmo as difíceis. Pare de desejar que sua vida fosse diferente e comece a buscar o propósito de Deus exatamente onde você está. Talvez você esteja em um emprego que não é o ideal, em um relacionamento que precisa de restauração, em uma situação financeira apertada, em uma condição de saúde desafiadora. Mas Deus não desperdiça nada. Ele está usando cada uma dessas circunstâncias para formar algo lindo dentro de você. Tiago 1, 2 e 4 nos encoraja a considerar como motivo de grande alegria quando passamos por provações, porque elas produzem perseverança, e a perseverança completa a obra de Deus em nós. Terceiro, busque ouvir a voz de Deus diariamente. Não tente viver esta vida cristã no piloto automático. Cultive momentos de intimidade com o Pai, leia a palavra com fome espiritual. Ore não apenas pedindo, mas também ouvindo. Espere no Senhor com paciência e expectativa. Quanto mais você conhece a Deus, mais fácil se torna discernir a sua voz em meio a tantas outras que competem pela sua atenção.
E quando você ouve e obedece à direção do Espírito Santo, seus passos se alinham perfeitamente com o propósito divino. Quarto, não compare sua jornada com a de outras pessoas. Deus tem um plano específico para você, diferente do plano que Ele tem para qualquer outra pessoa. Quando você fica olhando para o lado, comparando seu processo com o de outros, você perde o foco no que Deus está fazendo unicamente em você. O apóstolo Pedro tentou comparar seu destino com o de João, e Jesus respondeu em João 21:22, que te importa a ti? Quanto a ti, segue-me. Em outras palavras, não se preocupe com o que Deus está fazendo na vida de outra pessoa. Foque em seguir fielmente o caminho que Ele traçou para você. Ó eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Pai amoroso que conhece cada pensamento do meu coração, eu venho diante da Tua presença nesta manhã com um coração humilde e reverente. Senhor, reconheço que sem Ti eu nada sou. Reconheço que cada respiração que tomo é um presente da Tua graça. Cada batida do meu coração é sustentada pelo Teu poder. Cada novo dia que recebo é uma manifestação da Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Grande é a Tua fidelidade, ó Senhor. Pai Celestial, confesso que muitas vezes tenho caminhado ansioso, preocupado com o futuro, questionando se realmente existe um propósito para a minha vida. Confesso que tenho olhado para circunstâncias difíceis e me esquecido de olhar para Ti, que és maior do que qualquer problema que enfrento. Perdoa-me, Senhor, por permitir que o medo tenha roubado a minha paz, por permitir que a dúvida tenha enfraquecido a minha fé, por permitir que as vozes do mundo tenham abafado a Tua voz suave em meu coração. Lava-me com o sangue precioso de Jesus e purifica-me de toda a incredulidade. Neste momento, Pai, escolho conscientemente confiar em Ti com todo o meu coração. Escolho não mais me apoiar no meu próprio entendimento limitado, mas reconhecer a Tua soberania em todas as áreas da minha vida. Declaro que Tu és Senhor sobre as minhas finanças, meus relacionamentos, minha saúde, minha família, minha carreira, meus sonhos e projetos. Tudo pertence a Ti e eu me rendo completamente à Tua vontade perfeita. Senhor Jesus, eu Te agradeço porque o Teu sacrifício na cruz não foi apenas para me dar vida eterna no futuro, mas para me dar vida abundante agora, nesta terra. Tu morreste para que eu pudesse viver com propósito, para que cada passo que eu desse tivesse significado eterno, para que a minha existência glorificasse ao Pai. Obrigado por ter pago um preço tão alto pela minha salvação. Obrigado por ter me amado quando eu ainda era pecador. Obrigado por ter visto valor em mim quando eu mesmo não via. Espírito Santo, doce presença de Deus, eu Te convido para encher cada área da minha vida neste dia. Encha minha mente com os pensamentos de Deus, para que eu possa pensar como Cristo pensa. Enche o meu coração com o amor do Pai, para que eu possa amar como Deus ama. Enche as minhas palavras com graça e verdade, para que cada palavra que sair da minha boca seja edificante e honre ao Senhor. Enche os meus passos com direção divina, para que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas ande firme no caminho que Tu preparaste para mim. Pai, eu peço que abras os meus olhos espirituais para enxergar o propósito que Tu tens em cada situação que estou vivendo. Mesmo nas circunstâncias que parecem confusas e sem sentido, ajuda-me a reconhecer a Tua mão operando. Mesmo nos momentos de dor e sofrimento, ajuda-me a confiar que Tu estás transformando tudo para o meu bem. Dá-me a sabedoria de Salomão para tomar decisões sábias, a coragem de Davi para enfrentar os gigantes que se levantam contra mim. A fé de Abraão para crer nas Tuas promessas, mesmo quando tudo parece impossível, e a perseverança de Jó para permanecer fiel a Ti, independentemente das circunstâncias. Senhor, eu intercedo agora por cada pessoa que está ouvindo esta oração. Oro pela mãe solteira que está lutando para sustentar os seus filhos e que muitas vezes se sente sobrecarregada e sem forças.
Pai, mostra a ela que tu és o marido das viúvas e o pai dos órfãos, que tu jamais a abandonarás, que cada lágrima dela é preciosa aos teus olhos e que tu estás preparando um futuro glorioso para ela e para os seus filhos. Fortalece-a com poder no homem interior e dá-lhe a certeza de que vale a pena perseverar. Oro pelo jovem que está confuso sobre o seu futuro, que não sabe qual carreira seguir, que sente pressão da família e da sociedade para tomar decisões importantes. Pai, fala claramente ao coração deste jovem. Mostra a ele os dons e talentos que tu colocaste dentro dele. Abre portas de oportunidade e fecha as portas que não são da tua vontade. Dá-lhe paz no processo de descoberta do propósito e ajude-lhe a confiar que tu já planejaste cada detalhe do seu futuro. Oro pelo empresário que está enfrentando dificuldades financeiras, que vê seu negócio passando por tempestades e se pergunta se conseguirá sobreviver. Senhor, tu és o Deus de José, que transformou os anos de escassez em anos de abundância. Tu és o Deus que alimentou Israel no deserto com maná do céu. Declaro provisão sobrenatural sobre este negócio. Declaro sabedoria para administrar recursos, criatividade para encontrar soluções e favor divino que abrirá portas que nenhum homem pode fechar. Que este empresário veja a tua mão movendo em favor dele e que o seu testemunho glorifique o teu nome. Oro pela pessoa que está lutando contra uma doença, que sente dores no corpo e fraqueza nas forças. Pai, tu és Jeová Rafá, o Deus que cura. Declaro cura completa sobre este corpo. Declaro que pelo sangue de Jesus, pelas suas pisaduras, esta pessoa foi sarada. Que cada célula doente seja restaurada, que cada órgão funcione perfeitamente conforme tu criaste. Que cada sintoma de enfermidade seja removido pelo poder do Espírito Santo. Dá também cura emocional, paz no coração e fé inabalável de que tu és poderoso para curar. Oro pela família que está dividida, onde há conflitos, mágoas e ressentimentos acumulados ao longo dos anos. Senhor, tu és o restaurador de brechas, aquele que reconstrói muros derrubados. Peço que o teu Espírito traga reconciliação, perdão e cura para estas relações. Quebra o orgulho que impede as pessoas de se perdoarem. Remove a amargura que envenena os corações. Planta amor genuíno onde há indiferença. Planta compreensão onde há julgamento. Planta união onde há divisão. Que esta família seja um testemunho vivo do poder restaurador de Deus. Senhor, oro também por mim mesmo. Peço que tu guardes os meus passos neste dia. Feche as portas que não são da tua vontade para a minha vida, por mais atraentes que elas pareçam. Abre as portas que fazem parte do teu plano perfeito, mesmo que elas pareçam assustadoras ou desafiadoras. Dá-me coragem para atravessar as portas que tu abres e sabedoria para reconhecer quando uma porta está fechada pela tua mão protetora. Declaro que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque tu és o meu escudo e o meu protetor. Declaro que anjos acampam ao meu redor para me guardar em todos os meus caminhos. Declaro que o meu presente e o meu futuro estão seguros nas tuas mãos poderosas. Declaro que os planos que tu tens para mim são planos de paz e não de mal, para me dar esperança e um futuro glorioso. Pai, ajuda-me a viver este dia com propósito, que eu não desperdice as horas que tu me dás, que eu possa ser uma bênção para as pessoas que cruzarem o meu caminho, que as minhas palavras tragam vida e esperança, que as minhas ações reflitam o caráter de Cristo, que a minha vida inteira seja um ato de adoração a ti. Usa-me como instrumento da tua paz, da tua justiça, do teu amor neste mundo que tanto precisa conhecer a Jesus. Obrigado, Pai, por me amar com amor eterno. Obrigado por nunca desistir de mim, mesmo quando eu desisto de mim mesmo. Obrigado por cada promessa da tua palavra que permanece firme e verdadeira. Obrigado porque posso confiar em ti de todo o meu coração. Obrigado porque os teus pensamentos para comigo são pensamentos de bem. Obrigado porque cada passo que eu dou tem propósito no teu plano mestre.
Obrigado porque a história da minha vida ainda está sendo escrita e o melhor capítulo ainda está por vir. Entrego este dia nas tuas mãos, Senhor. Toma o controle de cada hora, de cada momento, de cada decisão. Vai adiante de mim preparando o caminho. Fica ao meu lado dando-me força. Fica atrás de mim protegendo a minha retaguarda. Fica acima de mim cobrindo-me com a tua graça. Que eu possa descansar na certeza de que tu estás comigo sempre, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus eu oro e declaro: Amém e Amém. Amado Filho de Deus, amada Filha do Altíssimo, enquanto esta oração da manhã chega ao fim, quero que você carregue no coração esta certeza inabalável. Você não está à deriva neste oceano da vida. Você não é uma folha seca sendo levada pelo vento sem direção. Você é um filho amado do Rei dos Reis e cada passo que você dá está sendo guiado pela mão firme e amorosa do Criador. Quando você sair hoje para enfrentar os desafios deste novo dia, lembre-se de que Deus vai adiante de você. Ele já preparou o caminho. Ele já falou com as pessoas que você vai encontrar. Ele já providenciou as soluções para os problemas que você vai enfrentar. Tudo o que você precisa fazer é confiar e obedecer, um passo de cada vez. Não tenha medo do desconhecido, porque você conhece aquele que conhece todas as coisas. Não se desespere diante das dificuldades, porque você serve a um Deus que é especialista em transformar impossibilidades em milagres. Não se sinta insignificante, porque você foi criado à imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, e há um propósito divino pulsando dentro de você. Esta manhã marca um novo começo. As misericórdias de Deus se renovaram sobre você. O passado ficou para trás. O futuro está seguro nas mãos de Deus. O presente é o momento que você tem para glorificar o Senhor com cada escolha, cada palavra, cada ação. E agora, que o Deus de toda graça, que te chamou para a sua eterna glória em Cristo, depois de haveres padecido por um pouco de tempo, Ele mesmo te aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que o amor do Pai te envolva como um manto protetor. Que o sangue de Jesus te purifique de todo pecado. Que o Espírito Santo te guie em toda a verdade e te capacite para viver uma vida que glorifique ao Senhor. Porque Deus tem um propósito para cada passo que você dá, e nada, absolutamente nada, poderá separar você do amor de Cristo. Hoje será um dia abençoado, porque o Senhor está contigo. Levante a sua cabeça, endireite os seus ombros e caminhe com a confiança de quem sabe que serve ao Deus que nunca falha. Que esta palavra tenha tocado profundamente seu coração e renovado sua esperança. Vá e viva este dia com a certeza de que Deus está no controle de cada detalhe da sua vida. Você é amado, você tem propósito e o melhor ainda está por vir.